Boa noite a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença. Sejam bem-vindos, dando sequência aí à semana integrada, primeira semana integrada do curso de Geoprocessamento e Arquitetura. E na noite de hoje teremos a palestra do professor Éder. O professor Éder é professor da FURG, atualmente, do curso de Geografia, Bacharelado e Licenciatura. Ele é doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, mestre e geógrafo pela FURG também, e ele atua na área de climatologia, geoprocessamento, eventos extremos, análises espaciais de maneira geral. Então ele vai conversar um pouquinho com a gente essa noite sobre geotecnologias e informações geográficas na gestão de eventos extremos. Obrigada, professor Éder, pela disponibilidade de estar com a gente também. Boa palestra. Obrigado. Boa noite. É uma satisfação estar aqui para conversar com vocês e mostrar um pouco do nosso trabalho lá da FURG. Obrigado pelo convite. E espero que vocês tenham um processo de aprendizagem bem interessante, bem qualificado, porque as semanas acadêmicas têm essa característica de ter conteúdos interdisciplinares ou transdisciplinares, que acaba enriquecendo bastante a formação acadêmica de vocês. Bom, já foi apresentado nas minhas titulações acadêmicas, o que eu mais prefiro é ser professor mesmo, Então acho que é a forma que me traz mais satisfação dentro do contexto das apresentações, E falando um pouco da docência, especialmente da extensão universitária, foi o que ocorreu nesse período de eventos extremos, pelo fato de participar do Comitê de Eventos Extremos, possibilitou gerar informações, recursos que foram utilizados pelas prefeituras, teve uma boa divulgação nas redes sociais e foi bastante utilizado pelas pessoas que viveram esses momentos trágicos no período das inundações aqui em Rio Grande. Então, poder compartilhar com as pessoas um pouco do conhecimento, um pouco da técnica para as pessoas nesses momentos trágicos foi algo que traz uma realização profissional bastante grande. Apesar de ser trágico, mostramos que a ciência, a informação de qualidade pode fazer a diferença na vida de cada pessoa, não somente para os gestores municipais, para os gestores de empresas, mas a nível individual, as pessoas estavam correndo risco de ter suas casas inundadas ou tiveram suas casas inundadas. E nesse contexto da minha fala, eu vou falar um pouco dos conceitos, não vou focar tanto na questão conceitual do geoprocessamento, a parte de mapeamento, e gostaria de também mostrar para vocês alguns conceitos da climatologia, da meteorologia, que configuraram os eventos extremos tanto de setembro como de maio de 2024, setembro de 2023 e maio de 2024, para que a gente possa compreender os fenômenos que ocorreram tanto na atmosfera como na litosfera, que configuraram o processo de inundação aqui em Rio Grande. Não somente na sua dimensão espacial, a abrangência dessa inundação aqui na cidade do Rio Grande, mas a sua permanência temporal. Uma das principais características, além da extensão espacial, foi o tempo que essa inundação durou aqui no nosso município. Em alguns lugares em torno de 4 semanas e locais mais baixos excedeu 6 semanas de alagamento, de inundação, desculpa. E para a parte final mostrar os principais cenários que foram recorrentes no processo de inundação aqui em Rio Grande. E não somente mostrar os resultados, mas poder mostrar de onde eles saíram, quais são as características das suas aptidões, aquilo que nós acertamos, e também de algumas limitações quando se tratam de modelos de
modelos preditivos. E para a gente compreender, né, evento extremo, ou compreender os processos de variabilidade climática, nós podemos inicialmente fazer um exercício cognitivo, né, de pensar que nós temos um planeta que é relativamente pequeno, né, a sua circunferência equatorial e polar é um pouco maior do que 40 quilômetros, né, de extensão, 40 mil quilômetros, né, e além de ser um planeta pequeno, né, nós temos uma hiperpopulação concentrada nas áreas, né, que possibilitam a permanência dos seres humanos, né. Então, a população ela já excede 8 bilhões de pessoas, né, 8,2 bilhões de pessoas, e pode ser caracterizada como uma hiperpopulação. Então, desde que se começou a ter a queima de combustível fóssil para, né, possibilitar a vida moderna, né, o processo de urbanização se intensificou e o número de população também cresceu exponencialmente e continua crescendo. E se a gente for olhar para o planeta, que é essa imagem na parte inferior direita do nosso slide, né, ele é uma imagem noturna do planeta Terra. E algumas características são bastante importantes nessa imagem, que grande parte do planeta está coberto por água, pelos grandes oceanos, né, Atlântico, Pacífico, Índico, e dentro das porções emersas, né, dentro dos continentes, nós temos áreas ainda que não são habitáveis, né, as regiões de altas latitudes, as grandes cordilheiras montanhosas, os grandes desertos, e isso faz com que a população se concentre em pequenas áreas, né, especialmente áreas costeiras. E nesse contexto o Brasil não é diferente. A gente pode ver que ao longo do globo, né, tende a população estar concentrada em grandes cidades, ou cidades médias, próximos das áreas costeiras, né, ou nas áreas costeiras. E pelo processo, né, histórico de constituição do Brasil, nós temos uma concentração da população nessa faixa de 200 quilômetros da costa, tendo uma menor densidade da população no interior continental. E por que isso é importante estar falando nesse momento, né? Porque quando a gente fala de variabilidade climática, especialmente nos eventos extremos, quando a gente tem processos, né, processos intensos, vendavais, chuvas intensas, inundação, alagamento, em áreas densamente ocupadas, né, e muitas vezes essas ocupações são irregulares, são pouco planejadas, e muito, né, do processo, né, de empurrar a população para a periferia, e essa periferia em muitos locais são áreas de risco. Aqui na planície costeira, né, nós temos as áreas mais baixas, as áreas que são mais suscetíveis, mais vulneráveis ao processo de enchente ou inundação, ou mesmo são mais úmidas, né, ou áreas dobradas, montanhosas, a ocupação dos morros, e tem todo o risco de movimento de massa, né, e acaba tendo o predomínio dos óbitos nesses locais de risco, né. Então, mais uma vez, são áreas densamente ocupadas, né, muitas vezes populações vulneráveis que estão sendo empurradas para a periferia da cidade e estão ocupando áreas com risco ambiental de diferente natureza, né. Especialmente na planície costeira, né, um relevo bastante plano, nós podemos dizer que é um risco ambiental bastante grande ao longo do ano de um excesso de umidade e processo de precipitação intenso de inundação e alagamento. E se a gente for comparar processos, né, de eventos extremos, processos hidrográficos, atmosféricos, ao longo do tempo, né, como foi bastante comum nesse ano comparar 1941 a 2024, a gente tem ferramentas para comparar, né, registros históricos de precipitação, registros cartográficos da extensão, né, e profundidade desse processo de alagamento, mas a gente não pode esquecer que a relação homem-natureza, a relação da ocupação do espaço, né, que esses eventos extremos causaram impactos ambientais,
eles estão relativamente diferentes, porque a sociedade que tínhamos, né, provavelmente a geração dos nossos avós, né, é um contexto completamente diferente do que nós temos em 2024. Seja ela por uma ruptura geracional, uma ruptura, né, tecnológica e por um processo bastante intenso que o Brasil viveu nessas décadas de êxodo rural e a concentração nos espaços urbanos, né? A gente pode fazer um paralelo. Em 1941 nós tínhamos uma sociedade muito mais agrária, né? Uma agricultura ainda no seu processo de mecanização, né? Com um maior quantitativo de pessoas morando no espaço rural e uma pequena porcentagem, né, nos espaços urbanos. Uma taxa de 80% da população no espaço rural e 20% no espaço urbano, né? Hoje nós temos uma taxa de urbanização que pode chegar a 90% em alguns municípios, né? Então, 10% das pessoas morando no espaço rural e 90% no espaço urbano. Isso concentra ainda mais a população em pequenas áreas e muitas dessas áreas aqui no Rio Grande do Sul são áreas de risco, né? Como, por exemplo, cidades inteiras dentro das planícies de inundação, né? Como foi o caso ali de Lajeado e Estrela, que parte da cidade, o centro urbano estava em sua totalidade dentro do leito maior do rio, né? Então, o próprio nome já fala, né? É o leito do rio, é a área que o rio vai ocupar quando tiver esses eventos extremos. Então, grande parte dos desastres, né, das mortes e dos impactos socioeconômicos que nós vivemos também está relacionado à nossa relação com o sistema ambiental, né, especialmente quando o ser humano está utilizando esses espaços que têm risco à inundação e alagamentos. E é um desafio, né, se trabalhar com planejamento ambiental, planejamento rural, urbano, né, tendo essa complexidade tanto dos fenômenos naturais como da relação homem-natureza, né? Muitas vezes, quando a gente trabalha com pesquisas vinculadas ao geoprocessamento, né, a gente precisa dar conta dessa complexidade, das relações dialéticas, né, das relações sistêmicas. Então, de acordo com aquilo que a gente está olhando, de acordo com aquilo que a gente está estudando, a gente precisa ajustar as nossas técnicas de análise, né, baseado nos bancos de dados, baseado nas técnicas de interpretação, né? Nós não podemos analisar a sociedade com as leis da geografia física e não podemos fazer o caminho inverso, né? Algumas técnicas da ciência já fizeram isso e não deram muito certo, então a gente não pode repetir esse erro, né? Então, a geotecnologia nos possibilitou de trabalhar com um número de variáveis muito maior, né? Por quê? Se utiliza, né, de recursos da informática, da computação, softwares, bancos de dados, né, bastante detalhados para que a gente possa dar conta dessa diversidade e essa complexidade que é o sistema ambiental e que é a relação homem-natureza, né? E nesse conceito de geotecnologias, né, nós não temos somente a integração da máquina, né, do computador, dos programas, dos bancos de dados. Porque se a gente tem somente um banco de dados, um computador e um programa, isso é somente um equipamento, é somente um arquivo que vai estar na nuvem ou que vai estar na HD, né? É importante que nós também tenhamos pessoas qualificadas, pessoas que consigam se utilizar dos recursos tecnológicos e gerar informações que sejam úteis para as pessoas, né? Sejam organizações públicas, né, como prefeituras, e também, né, a tomar decisão individual, como foi o caso, né, de sair das suas casas ou de retornar para as suas casas, né? E essa decisão, quando ela é feita de forma antecipada, né, ela muitas vezes ela ocorre no sentido de preservar vidas, preservar patrimônio,
né, conseguir fazer um processo de desocupação ou reocupação de forma mais planejada, né? Que às vezes é possível, às vezes não é possível, né? Então, em vários casos, aqui no nosso município, no Rio Grande do Sul, a gente viu aqui que as pessoas acabaram saindo das casas somente quando realmente estavam com risco de vida, né? E outros movimentos, né? Outras pessoas, outros municípios conseguiram organizar a desocupação, né? A gente pegar um exemplo da nossa cidade, as ilhas, né? Ilha dos Marinheiros, Toretama, isso foi um processo organizado de desocupação, né? Como o volume de água estava progressivamente aumentando em Porto Alegre e teve um tempo de 5 a 7 dias para essa água chegar até aqui, né? A própria Prefeitura de Defesa Civil teve tempo de fazer a remoção dessas pessoas. E mesmo que a gente utilize uma tecnologia super qualificada, super evoluída, né? E tem uma perspectiva bastante grande agora com a inteligência artificial, né? A gente ainda não está trabalhando de forma integrada a inteligência artificial aos programas, a gente ainda está na década passada com os programas, não houve a integração, né? Mas mesmo que o processo de desenvolvimento de tecnologia evolua, né, nós não temos a substituição, tá, da inteligência humana. Por quê? Porque a inovação, né, ela ainda é uma característica, né, do nosso telecérebro desenvolvido. Né? Nossa capacidade cognitiva de relacionar novas variáveis, novas informações, de gerar novas informações, isso é apenas relacionada ou intrínseca à inteligência humana. Tá? Então, assim, em outras palavras, né, a tecnologia ela nunca vai substituir a inteligência humana. Ela é uma aliada muito importante. Né? A gente tem que se apropriar, a gente tem que ter conhecimento e qualificação para se utilizar a tecnologia. E mais importante, usar com inteligência, usar como ferramenta, né, que vai gerar produtos que vai fazer diferença na vida das pessoas. E se tratando, né, ainda do geoprocessamento, né, toda a informação que a gente traz, né, dentro de um software, ela precisa estar relacionado a um conjunto de coordenadas, né? E nesse momento de inundação, né, nunca foi tão importante uma variável que às vezes acaba passando despercebida por nós dentro do mundo da cartografia, né? A gente fala de latitude, longitude, seja ela, né, graus, minutos, segundos, decimal ou UTM, né, as planas, e a gente olha assim, além dessas coordenadas planas, né, as planimétricas, o latitudinal, longitudinal, existe a altitude, né? Especialmente no mundo da geografia, né? A gente está muito mais preocupado com a variação espacial latitudinal e longitudinal. Porém, nesse momento de inundação, essa terceira variável altimétrica, ela foi algo muito importante, né? Porque ela é a que definia até onde a água ia atingir, qual é a profundidade, né? Então, a altitude, ela sempre foi uma variável que também tem sua complexidade, né? Porque os modelos de referência geoidal, né, elas têm uma necessidade de uma integração muito forte com a física, por exemplo, né? Que é a manifestação da força gravitacional sobre a litosfera e hidrosfera, né? E um monitoramento contínuo para que a gente possa ter um conjunto de dados que consiga simular, né, a superfície do geóide e criar modelos matemáticos que consigam representar essa deformação do planeta Terra a partir da força gravitacional, né? Felizmente o Brasil evoluiu nas últimas décadas e utilizamos aí o modelo CIRCAS 2000, mas ainda temos algumas referências que são RMs locais, que são níveis de referência né, que utilizam a referência do nível médio do mar ou da lagoa, ou simplesmente uma régua parafusada num ponto fixo, né? E aí que veio o grande problema, né, da integração dos bancos de dados. Os
especialmente do modelo de elevação digital do terreno, né, que veio do professor Glauber com aerolevantamento, e os dados dos outros marégrafos, não só da FURG, dos outros, e o modelo, né, preditivo da professora Elisa, que era um modelo que estava utilizando o CIPRAS 2000. Então, e como que a gente poderia fazer essa integração entre os diferentes, entre os diferentes níveis, né, de referência? Então, temos a professora de topografia aqui, né, que deve ficar pegando, né, no pé dos alunos, né, tem que ter uma boa referência, né, tem que ter uma boa medida, né. Então, assim, professor, mas um erro pequeno, né, um erro pequeno de centímetros, né, mas num relevo plano, como é a cidade de Rio Grande, poucos centímetros fazem diferença. Tá? Então, um erro, por exemplo, seja no mundo da topografia, que é o processo de ensino que vocês estão vivendo, ou na integração dos dados, né, que ocorreu ali entre os modelos de elevação digital e o modelo preditivo, vamos pensar, errou 5 centímetros. Isso é a diferença de, talvez, uma quadra de diferença. Né? Do alagamento estar numa quadra e avançar para outra, ou não atingir uma quadra para frente. Né? Então, e quantas pessoas vivem e estavam ansiosas, esperando essas informações para saber o que aconteceria no dia de amanhã. Tá? Então, essa preocupação com a qualidade da informação, especialmente, né, na altitude e, consequentemente, o processo de alagamento, foi bastante rigoroso ao longo desse momento, né, que a gente viveu nos alagamentos. Bem como integrar modelos climáticos e hidrográficos. Né? Então, boa parte das estações de monitoramento que existiam no Rio Grande do Sul, elas eram analógicas, ou eram estações automáticas que estavam instaladas em ponte, em poste, em rodovias, que foi tudo por água abaixo. Né? E grande parte da ciência, grande parte da compreensão dos sistemas atmosféricos, climáticos e hidrográficos, nós trabalhamos com padrões medianos ou anomalias a partir dos padrões medianos. E esses eventos, né, intensos, eventos extremos intensos, né, extrapolam qualquer estudo ou compreensão que nós já tínhamos. Tá? Então, nas primeiras semanas, né, antes do estado conseguir ser reorganizado entre eventos extremos, nós não tínhamos dados de fluxo, não tinha dado de nível dos rios, né, que compõem a bacia do Guaíba, nós só tínhamos as notícias que estavam sendo extrapoladas às medidas de 1941. Mas um processo, né, de gerar informação de a altura do rio com o fluxo para conseguir estimar o volume de água que estava chegando na Lagoa dos Patos, né, era algo que nós não tínhamos na primeira semana. Né? Então, daí já quando estabilizou o processo de inundação em Porto Alegre, já começou a ter novas informações de medida de fluxo, especialmente pelo IPH da URGS, né? O próprio governo do estado começou a se reorganizar e gerar essas medidas, que possibilitou aferir, né, as informações das condições iniciais do modelo, tá? do modelo preditivo. E claro que com grande margem de erro, né? Porque uma coisa é você ter uma medida sistemática de um rio dentro do seu leito, né? E a medida de velocidade de forma sistemática ao longo do tempo. Outra coisa é um evento extremo que nunca ninguém tinha vivido e compreendido esse processo, que também é erosivo, que também vai modificar as matas ciliares, as áreas, né, os estrangulamentos das pontes, das ferrovias, né, que acabou muitas vezes levando por água abaixo e aumentando o seu fluxo. Já no processo daí, né, de manutenção das inundações e a parte, né, que a água começou a baixar e a finalização do processo de inundação, nós já tínhamos daí informações mais precisas, tá? Tanto de volume como de velocidade, né, de altura, volume e intensidade da corrente vindo da bacia hidrográfica. Porém, ainda tinha
informações com alto índice de incerteza, que é o vento, né? Então, é uma variável dentro da meteorologia que tem uma menor probabilidade de acerto nos modelos preditivos, né? Então, quando se fala de previsão do tempo, né, uma das variáveis que mais se erra na previsão é o vento, né? Pela sua grande variabilidade. A gente pode pensar assim, mas é uma previsão, né? Não é uma certeza, né? Mas quando você roda um produto que vai demandar dessa informação de qualidade e você já coloca um erro, né, nas condições iniciais, você pode ter produtos completamente diferentes a partir das equações matemáticas que são processadas nesses modelos, né? Felizmente, a gente teve alguns momentos, né, que a previsão do vento foi, não vou dizer errada, né, mas o que estava previsto não ocorreu, tá? Mas esse erro, de uma certa forma, acabou beneficiando, né? Estava previsto um vento sul que agravaria o processo de aumento do nível da inundação, e esse vento sul não ocorreu. Então, felizmente, que foi um erro dentro da modelagem, né? O erro entre aspas, né? Indo mais para as questões atmosféricas, climáticas e as primeiras condições sinóticas, né? Eu vou fazer um recorte de uma escala temporal mais abrangente, especialmente do conceito, né, de variabilidade climática e mudança climática, porque isso é muito fácil, né, a gente ver alguma compreensão que mistura esses dois conceitos. Então, quando a gente fala de climatologia, né, de séries longas, como por exemplo 30 anos, né, 50, 60 anos, a gente verifica que alguns processos eles são recorrentes e cíclicos dentro da configuração dos parâmetros climáticos, né, seja de precipitação, temperatura, vento, pressão, né, e essas variações cíclicas, né, nós chamamos de variabilidade climática. E um dos principais exemplos, né, que a gente pode trazer como variabilidade climática é o ENSO, né, que vocês conhecem as duas fases, né, o Ninho e o Laninha, tem o neutro também, e que está bem próximo do nosso tempo essas duas formas de se manifestar o fenômeno ENSO, né. Se a gente for fazer um recorte temporal dos últimos 4 anos, né, de 4 anos atrás até 3 anos atrás, nós tivemos uma laninha forte, né, contínua e forte, que gerou uma seca, né, uma seca anômala aqui no Rio Grande do Sul. Tivemos vários registros de queimadas, perdas agrícolas, restrição, né, de abastecimento de água nas áreas urbanas, a necessidade de levar um caminhão-pipa água para as regiões, né, rurais, né, tanto para o consumo humano como animais. Então, só que ela é um pouco mais silenciosa, né? A gente não a seca não é tão perceptível a nossa paisagem urbana, né? Muitas vezes você vai ver que está seco quando começa a ser racionado a água na torneira da sua casa, né? E na sequência desses 3 anos de seca, nós tivemos um El Niño forte e com um dos eventos, né, meteorológicos, hidrológicos mais intensos que o Rio Grande do Sul já viveu. Então, basicamente todos os recordes de índice de precipitação, volume de água nos rios, áreas de inundação, né, foram batidos dentro desse período histórico, né, dentro do período que foi observado as variáveis meteorológicas. E dentro desse contexto de variabilidade climática, né, nós temos um recorte, né, que são as mudanças climáticas. Né? O que é mudança climática? É aquilo que não é cíclico, né, que é uma mudança de padrão, tá, das variáveis climáticas.
E um dos fatores que geram as mudanças climáticas é o processo de aquecimento da atmosfera, né? E dentro do cenário de aquecimento nós temos duas grandes forçantes, né? Uma delas é natural, que são os parâmetros orbitais da Terra, e outra que é a alteração da composição atmosférica, né? Especialmente por se retirar carbono da litosfera e se disponibilizar para a atmosfera, né? O processo especialmente da queima de combustível fóssil é exatamente isso, né? O carbono que estava aprisionado na litosfera, né? Seja ela em fundo oceânico, seja ela no continente, é retirado da litosfera, gerado os principais combustíveis, e a queima desse combustível vai disponibilizar carbono para a atmosfera, tá? E esses dois fatores combinados, tá, faz com que o nosso atual período interglacial, o atual período de aquecimento global, ele seja muito mais intenso e acelerado do que os outros períodos interglaciais que nós já vivemos, tá? E aí, quando a gente tem a sobreposição dessas duas escalas temporais, né, como por exemplo a variabilidade, né, cíclica, como por exemplo o El Niño e Laninha, né, e um processo de uma atmosfera mais quente que continua se aquecendo, né, você pode ter um processo de aceleração e intensificação dos mecanismos sinóticos que vão configurar a intensidade e a duração dos eventos extremos. E se tratando de maio de 2024, né, a gente teve uma coincidência de mecanismos, né, e fatores que contribuíram para a formação dessas intensas precipitações, tá? Então, tivemos uma frente estacionária aqui no Rio Grande do Sul, mecanismos de transporte da umidade lá da bacia amazônica aqui para o sul do Brasil, né? Um sistema ambiental já estava saturado, então o solo já estava saturado, os banhados já estavam cheios, os rios já estavam com nível elevado, né? Então essa água volumosa que caiu, né, com precipitações aí próximo de 1000 milímetros, né, até 1000 milímetros, rapidamente ocorreu o escoamento superficial e teve o início do processo de alagamento e inundação. E não somente, né, os processos hidrológicos, atmosféricos, climáticos, né, pegou um momento, né, e a manifestação, a transformação da natureza, né, com especialmente a ocupação dos leitos maiores dos rios, gerando essa catástrofe, né, com centenas de mortes, vários milhares de desabrigados, né, interrupção no abastecimento de água, de energia, né, e o colapso parcial do sistema urbano, né, onde grande parte das pessoas estão vivendo. E para a gente compreender como que ocorre a interação entre essas diferentes escalas, especialmente no mundo da climatologia e da meteorologia, eu trago 3 imagens para vocês, tá? Nessa primeira imagem da esquerda, nós temos um modelo conceitual, tá? Um modelo conceitual dos processos de transporte e convergência da umidade. Vocês podem ver que aqui no sul do Brasil, tá? Aqui sobre o Rio Grande do Sul, nós temos escrito nessa figura CCM, né? Tem CCM, né, que é complexo convectivo de mesescala, né, que também estão associados aos sistemas frontais, que são os processos de convergência de umidade, que é os principais mecanismos que formam as nossas chuvas aqui no Rio Grande do Sul. E 2 grandes mecanismos de transporte da umidade, que são aquelas setas pretas. Uma delas é uma seta menor, que está restrita às latitudes subtropicais, que transporta a umidade do Oceano Atlântico subtropical para o interior continental. Essa circulação vocês conhecem, né, provavelmente desde que vocês visitam o Balneário Cassino, né? Você está lá na beira do Cassino, o vento que vocês mais gostam é o vento nordeste, não é? Que está geralmente associado a dia ensolarado, ventinho quente, né?
Mas junto com essa condição meteorológica, ocorre um processo de transporte da umidade do Oceano Atlântico para o interior continental. E quando você tem esses mecanismos de convergência, seja o CCM, seja no sistema frontal, essa umidade vai ascender na coluna atmosférica e causar as precipitações. Tá? E temos uma segunda seta preta, né, que vem lá da Amazônia, né, e essa é um mecanismo, né, que transporta também de forma bastante eficiente a umidade que vem lá das latitudes tropicais. Tá? E tem sido bastante falado desse modelo de circulação que vem da bacia amazônica. Né? Mas eu faço um convite para vocês olharem um pouquinho de forma mais atenta essa imagem. Vocês podem ver que na parte superior dessa imagem nós temos um quadradinho que está escrito ali ventos alísios. Essas setinhas de ventos alísios de nordeste, eles estão atuando lá no hemisfério norte. Então, está acima da linha do Equador. Né? Nessa região nós temos um oceano quente, né, que disponibiliza muita vapor da água para a atmosfera. E os ventos alísios são intensos e contínuos. Né? Então é uma combinação perfeita. Você disponibiliza vapor de água para a atmosfera e a atmosfera transporta essa umidade, né, para o interior continental. E essa umidade ingressando na bacia amazônica, né, você começa o processo de evapotranspiração. Né? Ela precipita sobre a floresta amazônica, evapora, compõe novamente, né, o processo de formação de nuvens e vem precipitando. Lembra que a circulação nessa região equatorial, né, ela está associada à circulação de Hadley, né, que é predominantemente no sentido leste para oeste. E quando essa circulação, né, vai transportando e gerando as precipitações ao longo da bacia amazônica em baixas latitudes e encontra a Cordilheira dos Andes, esses mesmos ventos são redirecionados para sul. Tá? E o processo de evapotranspiração continua, né? E continua também o processo de formação das chuvas ao longo de toda a borda sul da Amazônia, o Pantanal, né? Chegando aqui até as latitudes subtropicais, que pode chegar até a Bacia do Prata. Então, essa umidade, ela sai lá do Oceano Atlântico Equatorial, do hemisfério norte, passa pela Bacia Amazônica, passa pelo Cerrado Pantanal e vem precipitar aqui no Pampa Gaúcho. Tá? Então, isso é uma distância maior do que 4 mil quilômetros. Tá? Então, olha só a complexidade, né, que os sistemas atmosféricos colocam, né, na formação da precipitação aqui no sul do Brasil. E as duas figuras seguintes, tá, estão associadas, né, na segunda imagem, que está no meio, é a imagem, né, que eu fiquei procurando hora a hora das precipitações mais intensas que ocorreram em setembro de 2023. Tá? Então, nós já tivemos um processo de alagamento e inundação já no setembro de 2023, não foi tão intenso, né? E teve uma localização geográfica um pouco diferente, que eu vou mostrar na sequência. Mas o mais interessante que a gente pode verificar nessa imagem, tá? Que as nuvens elas estão representadas nas cores vermelhas, tá? E as principais precipitações elas estão nos tons vermelhos mais intensos, tá? Onde tem mais convergência, a nuvem é mais fria, né? E aí o satélite acaba pegando essas temperaturas menores, a parte superior da nuvem, né? E a gente pode fazer uma relação que nessas áreas que as temperaturas são extremamente baixas, é onde está ocorrendo as chuvas mais fortes, tá? E olha só que interessante, essa imagem mostra que o processo de formação de nuvem está somente sobre o Rio Grande do Sul, né? Parte da Argentina, parte do Uruguai e do Oceano Atlântico. E o resto do Brasil, né, sobre o Cerrado, sobre o Pantanal, borda sul da Amazônia, não possui processo de convergência, não tem nuvens. Então significa que a circulação que está atuando em setembro, né, a principal circulação atmosférica que está atuando na formação dessas nuvens,
é essa circulação subtropical, que é a água sai do Oceano Atlântico subtropical e ingressa no continente e forma a precipitação aqui no Rio Grande do Sul. Né? Já na imagem bem da direita, tá? Ela é uma animação, é um GIF, também, né, de um dia que teve precipitações bastante concentradas e intensas. Né? Então, fui lá ver o índice de precipitação diário, naquele dia ali eu acabei pegando esse GIFzinho para mostrar para vocês. Nós já temos um cenário diferente, tá? Um sistema frontal. Você pode ver que nesse GIFzinho as nuvens, elas, aqui no Rio Grande do Sul, elas estão se deslocando de oeste para leste, né? Na frente da frente, e nós já temos daí um processo de convergência desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul. Né? Já forma essa listra de convergência e o deslocamento das nuvens no sentido norte-sul. Então, essa circulação que vem lá da Amazônia, né, que vem lá das latitudes equatoriais, estão integrando, né, os processos de convergência aqui no Rio Grande do Sul. E aí, a permanência do sistema frontal com os ventos, né, trazendo essa umidade lá da Amazônia, possibilitou esses totais mensais, né, recordes que a gente observou aqui no Rio Grande do Sul. Eu trago uma sequência de mapas, tá? Na verdade são 12 mapas, né? A gente fez um trabalho ali no laboratório, no LACA, né? Que a gente pegou dados das estações meteorológicas, né? Dos totais mensais, e fizemos a interpolação e geramos 12 mapas. Só que para não ficar muito pequeno, eu trouxe apenas 6, tá? E dentro desses 6, né, ele abrange desde agosto de 2023 até maio de 2024. O que eu gostaria de falar para vocês? Né? Primeiro que esses mapas estão todos padronizados. As cores amarelas e marrom fraco são índices que estão próximos da média, abaixo ou próximo da média. Tá? Então, abaixo de 120 milímetros. As cores verdes, azuladas e o roxo está associado a volumes de chuva acima da média. Tá? Então, o verdezinho ali acima de 200 milímetros, o azul e o roxo aí em torno de 500 a 600, no máximo até 700 milímetros, né, que a gente tem nessa base de dados. Tá? E a gente tem essa compreensão, né, que El Ninho sempre chove acima da média. Nem sempre. Né? A gente consegue ver nesse conjunto de 6 mapas que El Ninho traz uma grande variabilidade da precipitação, podendo ocorrer até chuvas abaixo da média, como é o exemplo desse primeiro mapa aqui, que é agosto de 2023. Tá? Então, a gente não pode fazer uma ligação direta. El Ninho obrigatoriamente vai chover excessivamente. Né? Grande parte, né, da manifestação do El Ninho aqui os efeitos do El Ninho aqui no Rio Grande do Sul são chuvas acima da média, mas a gente também tem essa variabilidade bastante grande associado ao fenômeno El Ninho. E outro aspecto que eu gostaria de mostrar para vocês é que os altos índices não aparece na tela do multimídia. Os altos índices no mês de setembro, eles ocorrem na parte central e na campanha gaúcha, que é a bacia do Camaquã. Então esse gráfico, esse mapa superior central, aquele centro de precipitação intenso ali que está próximo de 500 milímetros, aquele azul mais próximo de roxo, ele é em Caçapava. Tá? Então, esse fenômeno que ocorreu, né, de chuvas intensas, ele estava muito mais próximo da gente. E a bacia hidrográfica que conecta a área continental que recebeu um volume de precipitação alto, aqui a porção sul do estuário, foi a bacia do Camaquã. Entre a ocorrência da precipitação
e a chegada dessa água em torno de 3 a 4 dias, né? Porque o percurso da água dentro dos rios é menor. Tá? E outro aspecto que a gente tem que ressaltar, né, é esse gráfico de abril, na parte de baixo, o do meio é abril, e o de maio. Né? Foi maio marcou os recordes, né, os recordes de intensidade do volume precipitado. Mas vamos olhar um pouquinho antes de maio, né, que é o gráfico, que é o mapa de abril. Né? Você pode ver que predomina aquela cor verde claro. Aquilo ali é uma precipitação de 200 milímetros a 250 milímetros. Isso é o dobro da média mensal esperado para o Rio Grande do Sul. Então, todo o sistema ambiental, o solo, o lençol freático, os banhados, os rios já estavam saturados e cheios com seus níveis altos. Tá? Quando as chuvas, né, intensas que foram registradas em maio, eu posso até dizer que as chuvas intensas já começaram no penúltimo e último dia de abril, né, especialmente na porção norte do estado do Rio Grande do Sul. Né, essa precipitação, quando cai sobre um ambiente saturado e cheio, você tem todo o escoamento superficial e rapidamente isso acaba gerando alagamentos e inundação. Tá? Então, isso agravou o nosso cenário, né, catastrófico em maio de 2024. O rio já estava cheio, esse alto volume de precipitação rapidamente, né, causou as inundações, especialmente no Jacuí e Vacacaí, e depois, né, Rio dos Sinos, Caí e no Lago Guaíba. Né? E como está um pouco mais distante, né, aqui de Rio Grande, nós tivemos uma janela temporal em torno de 10 dias entre a ocorrência dessas precipitações e a chegada aqui na porção sul do estuário da Lagoa dos Patos. Tá? Só que tem um detalhe, além das chuvas intensas nas primeiras semanas de maio, não parou de chover na segunda metade de maio. Os processos frontais continuaram passando e gerando precipitações, né, de 30, 40, 50 milímetros. Isso é a média que a gente espera para cada sistema frontal. Isso já é esperado, a gente sabe que a cada semana geralmente passa uma frente fria aqui e causa precipitações em torno de 20, 30, 40 milímetros. Porém, o sistema ambiental já estava saturado e essas chuvas foram suficientes para manter o nível elevado. Então, essa permanência, né, essa recorrência da precipitação, especialmente frontal, manteve os níveis altos por mais de um mês. Né? Então, por isso que tanto a parte das ilhas, ali no delta do Guaíba, como as partes baixas aqui da planície costeira, tem pessoas que ficaram até 6 semanas ou mais desalojadas, desabrigadas, né, sem poder chegar nas suas residências. Por quê? Foram as primeiras a ser atingidas, as partes mais baixas, quando teve o processo do início da inundação, foram as primeiras pessoas a ser removidas, né, e no processo de recuo das águas foram as últimas a estar livres de inundação. Tá? Então essa característica, né, de sobreposição, né, espaço-temporal fez também com que quem viva no delta do Jacuí, do Vacacaí e nas partes baixas, né, próximo das ilhas, tenham sofrido de forma mais intensa o prolongamento da inundação. E aqui eu trago um recorte somente de setembro de 2023 e maio de 2024. Tá? São meses completamente diferentes no aspecto das condições médias da atmosfera. Tá? Então, setembro, ali, o início da primavera, é o mês que mais venta aqui na cidade do Rio Grande. Tá? Então, além de ter uma inundação, né, vinda da bacia do Camaquã, ela foi rápida, né, tanto no processo de encher como de baixar, mas teve o fator do vento, tá, que represou
a saída da água da Lagoa dos Patos e causou ondas também. Então vocês devem lembrar que nesse momento teve um processo de erosão na ilha da Torotama, não foi? Recuou uma dezena de metros a ilha. Né? Por quê? Porque além da água estar no nível maior em função da inundação, você teve a ação das ondas que gerou uma maior capacidade de erosiva. Tá? E aí você tem um recuo da ilha, né, chegando próximo à casa dos moradores da ilha de Torotama. Tá? Já em maio, né, as precipitações mais intensas ocorrem no nordeste e norte do Rio Grande do Sul, né, lembrando que é uma área densamente ocupada, né, é mais distante, então nós temos aí uma diferença de 10 a 12 dias para essa água chegar aqui em Rio Grande, e maio é um mês que tem intensidade do vento, né, próximo da média, um pouco abaixo da média. Tá? Isso, de uma certa forma, favoreceu, né, para que nós, aqui em Rio Grande, não superamos as medidas de 1941. Tá? Todos os outros pontos, né, relatados, né, Porto Alegre, Vale do Jacuí, Vale do Vacacaí, superaram, né, a enchente de 1941. Aqui nós tivemos 1,5 centímetro abaixo do registro de 1941. Grande parte dessa cota se manter, né, relativamente abaixo de 1941 está associado ao campo de ventos. Né? Nós não tivemos nenhum momento com vento sul forte e contínuo. Né? Ele durava em 10 horas, 12 horas e já voltava a ser nordeste e favorecia a saída da água doce em direção ao oceano. Né? E para a gente compreender, né, de como que essa água que precipitou no Rio Grande do Sul acabou influenciando a nossa vida aqui em Rio Grande, nós precisamos olhar as bacias hidrográficas que compõem o sistema Patos-Mirim. Tá? Nesse primeiro mapa da esquerda, todos os rios que estão na cor azul, tá, são os rios que drenam para a Lagoa dos Patos. Tá? Isso é mais da metade do Rio Grande do Sul, tanto do Nordeste, região central e parte, né, leste do Rio Grande do Sul, tem a conexão com os rios, né, que vão despejar essas águas no Lago Guaíba ou diretamente na Lagoa dos Patos e que vai sair na Boca da Barra aqui em Rio Grande. Tá? Bem como tem a contribuição do sistema da Lagoa Mirim, né, que recebe a água tanto do extremo sul do Brasil como também das precipitações que ocorrem dentro do Uruguai. Tá? E é nesse cenário, né, que a grande parte da inundação, da capacidade de gerar inundação aqui na nossa cidade, ela vem da porção mais ao norte. Tá? Então, o próprio estrangulamento da água pelo canal São Gonçalo, tá, faz com que a contribuição da Mirim não seja suficiente para causar uma inundação desse porte. Mas quando está associado à água que vem do Lago Guaíba, mais água do Camaquã, mais água da Lagoa Mirim, né, faça com que o fluxo de água que sai pela Boca da Barra seja menor do que a água que está chegando dos seus efluentes. Né? E além do aumento do nível em função dessas diferentes taxas, né, de deságue, a gente tem a movimentação, né, da água em função dos ventos. Né? Então, nós temos em grande parte da nossa maré aqui nas latitudes subtropicais é a maré meteorológica, que os ventos, então, de nordeste favorecem, né, o escoamento da água doce em direção ao oceano, né, porque
transportam, né, favorecem o transporte de água no sentido norte-sul, e a maré, né, meteorológica está baixa, e isso faz com que tenha um fluxo intensificado de água doce em direção ao oceano. E ventos de sul faz com que a água do oceano, né, se empilhe na nossa costa, tendo uma maré mais alta, né, e empurra essa água em direção a Pelotas. Então você tem um processo, né, de aumento dos níveis lá na porção oeste da Lagoa dos Patos. Tá? Então, essa resultante, né, e essa complexidade que é a relação entre hidrosfera e atmosfera impactou muito mais o nível da lagoa lá em Pelotas e São Lourenço do que nós aqui em Rio Grande. Né? Aparentemente, a força da água doce, né, saindo pelo canal do Rio Grande, que era tão grande que mesmo que essa pequena variação do vento não influenciava muito. Tá? Então, o vento tinha mais capacidade de modular o nível dentro da lagoa, né, ali nessa região de Pelotas e São Lourenço. E o mapa da direita, né, eu trago para vocês, são 5 classes, né, de número de pessoas que moram nos municípios gaúchos. Tá? Então você pode ver que aquelas classes de vermelho mais intenso, né, tanto o vermelho bem vivo e o vermelho mais escuro, são cidades que têm uma população superior a 200 mil habitantes. Né? E além de ser uma população, né, bastante grande, especialmente na região metropolitana, tu tem a concentração dessa população, né, nas áreas urbanas metropolitanas. E aí você tem o processo de ocupação dessas bacias de inundação e as decorrentes consequências, né, que a gente viveu aqui em território gaúcho. Né? Se tratando de Rio Grande, antes de falar de Rio Grande, né, mostrar então imagens que foram bastante clássicas, né, nas redes sociais. Esse é o antes e depois. Né? Essa imagem da esquerda é a imagem do leito normal dos rios que compõem o Lago Guaíba, o Vacacaí, o Jacuí, o Rio dos Sinos, o Caí, né? Então, e a própria várzea ali do delta do Jacuí antes de entrar no Lago Guaíba. Né? E você pode ver também o estrangulamento do Lago Guaíba ali em Itapuã, né? Então, que é um estrangulamento natural por rochas do escudo cristalino. Né? Então, um processo natural de estrangulamento e que separa o Lago Guaíba da Lagoa dos Patos. E nesse momento que a gente estava vendo essas imagens, né, nós não estávamos ainda com o processo de inundação aqui em Rio Grande, mas já começou a ter várias fake news, né? Inclusive estimativas, né, de que a água aqui em Rio Grande pudesse superar 5 metros de elevação. Né? E aí essa fake news muitas vezes cola, né? As pessoas se apavoram com essas informações, porque começam a ver nas redes sociais ou nos jornais, uma cota de 30 metros acima da normal, 20 metros. Não, mas se lá na Serra Gaúcha, lá no Vale do Taquari estava acontecendo isso, por que não pode acontecer 5 metros aqui em Rio Grande? Né? Só que 5 metros aqui em Rio Grande, o mar vai bater lá em Pelotas novamente. Não vai existir planície costeira, né? Não vai existir Rio Grande, vai existir Pelotas. Né? Então, foi nesse cenário que a gente também começou a se movimentar, né, dentro do Comitê de Eventos Extremos, para a gente gerar informações mais próximos do que iria acontecer, né, informações de qualidade, e que a gente meio que pudesse explicar para as pessoas, né, essa complexidade que é a interação entre atmosfera, hidrosfera, biosfera. Tá? Então, foi bem desafiador também a gente estar muitas vezes explicando, né, com recursos limitados, né,
partir de mapas, de vídeos, de falas, né? Essa complexa relação entre as esferas e também a relação do sistema natural com a população. Agora sim, vamos olhar para Rio Grande, né? Bom, daí a gente se depara com a planície costeira do extremo sul do Rio Grande do Sul, né, que forma essas belas lagoas, né, sistema estuarino, né, com relevo relativamente plano, de baixas cotas altimétricas, que é formado pelo sistema Laguna Barreiras. Né? Esse sistema Laguna Barreiras ele forma um relevo ondulado, com áreas pouco elevadas e áreas mais baixas. Né? Se a gente for olhar do Cassino em direção a Pelotas, a gente pode ver que na beira da praia a gente tem uma parte elevada que são as dunas, depois tem a parte baixa que são os banhados, tem os cordões litorâneos, uma parte alta novamente, né, que compõe os antigos cordões de dunas, né, quando o mar estava nessa porção, que é, por exemplo, onde a cidade do Rio Grande está assentada. Né? Então, essa parte que a cidade do Rio Grande está assentada, ela era um antigo cordão de dunas, que é uma parte mais alta. Né? E nas suas bordas, né, são partes baixas, que são a parte que são os cavalos, são os banhados. Né? Só que quando tem a interação com a água salgada, né, a gente tem a formação das marismas, né, que são áreas vegetadas e que recebem periodicamente ou de forma constante, né, a água salgada, e você tem essa formação que é conhecida por brejo, por marisma, né, a gente também chama de banhado, né, mas o termo certo que a gente precisa utilizar nessas áreas alagadas aqui da borda do município são marismas, né? E se a gente for olhar, né, a ocupação, né, da cidade do Rio Grande sobre esse sistema ambiental, a gente pode ver que desde a chegada dos portugueses, né, ou poderíamos ir um pouquinho mais atrás no tempo, né, desde a chegada dos indígenas aqui na nossa planície costeira, essas populações, né, sejam indígenas ou portuguesas, né, ocuparam as áreas mais propícias. Quais são as áreas mais propícias para a ocupação humana? As áreas mais elevadas. Então você pode ver que a catedral, por exemplo, ela está próxima à Praça Mandaré, uma parte alta. Tá? E toda a parte de trás da catedral, né, especialmente da Marechal Floriano para trás, são áreas aterradas, que eram marismas e hoje é cidade. Tá? Só que esse aterro, né, ele não está mais alto do que os níveis máximos da lagoa. E é aí que gera o processo de inundação. Aonde foi assentada a cidade, que era continente, que era com a areia ou grama, a água não chegou. A água inundou a parte que era marisma e foi ocupada por cidade. Né? Então, olha como é interessante, né, a gente também compreender como se dá o processo de urbanização, o processo de ocupação desses espaços ao longo do tempo e a manifestação dos eventos extremos em nossa cidade. E quando a gente olha para a hidrografia, né, geralmente a gente olha para aquilo que está visível. O que é visível para nós? São as dimensões espaciais. A gente sabe que entre um mole e o outro tem em torno de 5 quilômetros, né? E aí teve ideias mirabolantes, né? Toda a água que choveu no Rio Grande do Sul tem que passar por esse estreito canal de 5 quilômetros, então vamos abrir outros canais, né? Porque isso é o nosso mundo visível, aquilo que a gente consegue visualizar. Só que a gente esquece que o fluxo de água está associado à profundidade e velocidade. Não é somente a distância entre um mole e o outro, ou a largura do canal. Nós temos que analisar também a profundidade e a velocidade. E esse processo de dragagem do canal é uma permanência, né,
uma permanência a partir da dragagem, né, de aumentar o fluxo e a profundidade do canal. Tá? Então, essas ideias mirabolantes de abrir novos canais, né, elas facilmente são refutadas, né, porque todas as bordas da Lagoa dos Patos elas são rasas. Então não adianta você fazer uma abertura de um novo canal se a profundidade desse canal vai ser raso. A quantidade de água que deveria passar nesse novo canal é insuficiente. Né? E se já é difícil de manter a dragagem de um canal aqui no estuário, que tem um canal natural, você imagina uma área que não tem um canal novo. Né? Então, acaba que não somente a tragédia, né, em função da inundação, mas tem alguns fake news que acabam muitas vezes se popularizando, mas que são também facilmente refutados. Né? E esse mapa que a gente está visualizando na porção direita, né, a gente pode ver diferentes cores, né, entre vermelho e azul, foram o cenário mais recorrente do processo de inundação aqui na nossa cidade, tá? Que foi o cenário de 1,25 m de inundação. Tá? E eu vou explicar para vocês como que a gente chegou nesse cenário de inundação. Tá? Eu prometo que até às 10 horas eu paro de falar, tá? Então, esses cenários eles foram gerados a partir, né, de um acúmulo de dados e conhecimento, né? Especialmente os dados, né, obtidos pelo modelo que geraram o modelo de 3D, especialmente o professor Glauber trabalhou nessa construção, né, que possibilitou gerar esses modelos de elevação e estimar a altura da inundação. Bem como o modelo Telemac 3D, que foi gerado e foi alimentado com dados e feito as simulações pela professora Elisa, né? E também uma importante contribuição da Secretaria de Comunicação. Tá? E vou começar a explicar para vocês como que a gente chegou nesse modelo de elevação digital do terreno. Tá? Então, o professor Glauber tem uma base de dados a partir de aerolevantamento, tá, da laser scan, de toda a porção urbana da cidade do Rio Grande. Tá? Porém, esses níveis de referência, né, de pixel a pixel, eles precisam estar ancorados, precisam estar referenciados num nível. Tá? E aí, lembra que eu falei para vocês que tem essa complexidade de você conseguir representar o geoide, você conseguir criar um modelo matemático do que é o geoide. Tá? Então, tendo em vista essa complexidade que é estimar a altitude, né, e utilizar com qualidade, né, com significância o nível 0, né, que é o nível médio do mar, o Glauber utilizou como referência a régua que ele tem instalado no Rincão da Cebola, tá, que é próximo do Cecemar. Tá? E, para simplificar o processo de inundação, ele utilizou como a área inundada, ou profundidade de inundação, a pedra do cais do Rincão da Cebola. Aonde fica o Rincão da Cebola? Tá? Isso é um recorte, tá? Na imagem anterior tinha uma setinha, né, onde está saindo a seta laranja, tá? E uma imagem, né, que é tirada aqui do mercado municipal em direção ao Cecemar. Então a régua fica próximo daquela casinha que tem na frente do Cecemar, ela está parafusada no Rincão da Cebola, nas pedras, no Rincão da Cebola, e quando a água atingiu, né, a superfície da pedra do Rincão da Cebola, se diz que tem inundação. Tá? Só que na própria imagem, já em direção ao Hospital da FURG, né? O Hospital da FURG é esse prédio que fica aqui na porção superior à esquerda da imagem, né? A gente pode observar que o próprio arruamento
em volta do hospital universitário é mais baixo do que a pedra. Tá? Se um dia você for tomar chimarrão ali, no Rincão da Cebola, você vai ver, você está na rua, você sobe um degrau para chegar no estacionamento e sobe mais um degrau para chegar na pedra do Rincão da Cebola. Tá? Então, quando o modelo de elevação digital do terreno diz que começou a inundação de 1 centímetro, por exemplo, algumas outras áreas mais baixas já estavam inundadas. Tá? Como, por exemplo, o final do Canalete, ali é uma área baixa também. Tá? Então, quando eu tenho uma informação da inundação de 1,25 m, tá? Então, quando uma pessoa está de em pé em cima da pedra do cais do Rincão da Cebola e eu digo que tem uma inundação de 1,25 m, a água vai estar por aqui na pessoa. Tá? Só que se essa mesma pessoa começar a caminhar em direção ao hospital da FURG, pode encontrar águas mais profundas. Por quê? Porque ela está descendo em direção ao arruamento, que pode ter um desnível ali de 30 a 40 centímetros. Tá? Então essa água aqui, a gente disse que tem 1,25 m, quando a pessoa vai para a parte mais baixa, essa água pode chegar a 2 metros. Tá? Da mesma forma, as áreas mais baixas, em volta do Canalete, também tinham águas que poderiam chegar aí a próximo de 2 metros. Tá? Então, quando a gente fala, né, de um processo de inundação de 1,25 m, a gente sempre tem como referência o Rincão da Cebola e essas pedras que compõem o cais do Porto Rincão da Cebola. Tá? E áreas mais elevadas, né, então, em direção à Praça da Mandaré, em direção ao centro, né, desse pontão arenoso, você tem um processo, né, de subida do arruamento, e aí você tem o predomínio de áreas inundadas em torno de 20 a 30 centímetros. Tá? Então, foi bem comum a gente ver esse cenário na cidade do Rio Grande. Né? Alguns locais, né, mais profundos, como eu falei para vocês, né, chegando até perto de 2 metros, mas em grande parte da cidade, a grande área, né, inundada aí, estava com água próximo da metade da canela, né, que uma bota você conseguiria caminhar. Tá? Mas somente as áreas mais baixas precisavam então, eu tinha manifestação de áreas mais profundas. Bom, e como relacionar então esse modelo, né, de elevação do terreno, modelo digital do terreno, com os modelos hidrográficos de previsão do nível da lagoa? Tá? O Telemac é um modelo tridimensional. Né? Essa terceira, você tem latitude, longitude e tempo. Tá? E que a gente trabalha de diferentes formas na leitura dessas 3 dimensões. Tá? A forma mais clássica da gente fazer a representação é a partir de mapas. Então, cada camada compõe um tempo. Né? Então, para você fazer uma sequência temporal, né, você precisa de arquivos tridimensionais, e muitas vezes são pesados, e que a gente não vai colocar no relatório, por exemplo, 200, 300 camadas. Né? Então, imagina que cada rodada, né, de 5 dias, com saídas horárias, você pode ter a noção de quantos mapas era gerado daqueles ali. Né? Então, 24, né, vezes 5 dias, você tem o número de camadas que esse modelo estava gerando. Né? E a gente não poderia carregar um relatório com essas dezenas de mapas. Né? Então, qual é outra forma de fazer a manifestação? Você pegar um pixel desse modelo, né, um ponto desse modelo, e verificar como que ele estava se comportando ao longo do tempo. Tá? Então, a gente acaba dividindo essa dimensão espaço-temporal em diferentes formas de representação. Que é esse próximo slide. Tá? Então, nós temos a representação do tempo nesse gráfico. A linha azul, ela representa a modelagem, é o pixel que está sobre a régua que é utilizado como referência para o modelo digital do terreno, tá? Que é lá no Rincão da Cebola, lá no CCMAR. Então, como é o comportamento desse pixel ao longo do tempo?
é esse gráfico aqui. E o mais interessante que nós temos a informação do modelo em azul e o que foi medido em vermelho. Tá? Tem uma diferença que é um erro sistemático. Você pode ver que as duas linhas, tá, acompanham. Por que essa diferença? Porque uma é no modelo Siglas 2000, a outra está parafusada na pedra e é um nível de referência local. Tá? E tem outros momentos que elas se desencontram. Tá? Esses erros de desencontro, tá, elas estão basicamente relacionados à incerteza do vento. Tá? E felizmente estava previsto picos que não ocorreram. Tá? Então, foi um erro, né, entre aspas, que beneficiou, né, as pessoas, né, porque estava previsto um pico e ele não ocorreu porque o vento sul não se manifestou com a sua intensidade e permanência ao longo do tempo. Então, a partir dessas modelagens temporais que a gente fazia a comunicação a partir dos boletins de 3 em 3 dias. Tá? Porque cada rodada desse modelo estava demorando em torno de 28 horas. Tá? Então saía um novo modelo, fazia o pré-processamento dos dados, e daí já fazia a confecção do novo boletim, e a gente estava sempre atualizando de 3 em 3 dias para frente. E grande parte da nossa comunicação, né, com a comunidade, ela se deu a partir desses mapas temáticos. Né? Seja ele numa escala, né, que abrange a cidade do Rio Grande como um todo, e o processo, né, de inundação ao longo das suas bordas, seja no canal do Rio Grande, né, na região próxima do Porto, no Saco da Mangueira, tá? Como também recortes espaciais em escalas cartográficas maiores, né? Como por exemplo aqui o centro da cidade do Rio Grande. Né? Você pode ver que aquela área que é em volta da Praça Tamandaré, né, que é o centro dessa imagem, você está livre de inundação, e as partes, né, que antigamente tinham marismas, né, e onde foi aterrado e a cidade, né, se construiu sobre essas áreas de marisma, foi onde a água retornou, né, a utilizar esse espaço. Né? Seja ela nessa parte do Rincão da Cebola, onde tem o Hospital da FURC, CCMAR, Museu Oceanográfico, né? Uma inundação de 4 a 5 quadras, que é a dimensão dos aterros ali, como também aqui no Navegantes Lar Gaúcho, tá? E ao longo desse canal de macrodenagem aqui, ao longo dessa rua, que divide o BGV do centro, Barroso. Né? Então, embaixo da rua Barroso, tá, tem um sistema de macrodrenagem, que era onde separava a parte continental da ilha do Ladino. O porto, né, o porto do estado do Rio Grande do Sul, onde ele está hoje, ele é uma ilha do Ladino. E o que separava o continente da ilha eram canais, onde hoje, tá, é essa rua Barroso. Tá? Então, a parte do porto foi aterrada numa cota altimétrica mais elevada, que está livre de inundação, mas as partes baixas não foi aterrado o suficiente. Então você pode ver que algumas ruas, né, que são mais baixas, as próprias galerias de drenagem da água fluvial serviam como estradas para a água vir por baixo e ferver nos bueiros. Tá? Então, aqui no centro, né, especialmente a borda do centro e Lar Gaúcho Navegantes, existia esse processo da água entrando pelas galerias e subindo e inundando as ruas. Tá? Então, esse processo já era sobre a superfície. Nessa parte onde está a refinaria Piranga, né, Rio Grandense, Lar Gaúcho Navegantes, foi umas áreas também bastante afetadas e com a permanência da água por um longo período. Né? Desde a Valporto em direção ao Saco da Mangueira, você tem um decaimento das ruas. Né? Então, a rua
ela está mais alta no Val Porto e vai descendo em direção ao Castelo da Mangueira, e nesse processo de inundação, a água então chegou a superar 1 metro de inundação nas partes mais baixas, mais próximo do saco, né? E como é uma área baixa, foi a primeira área a ser inundada, uma das primeiras áreas a ser inundadas e uma das últimas a estar livre da inundação, né? E você imagina aqui casas e arruamento com água com mais de 1 metro, né? Então isso é o suficiente para comprometer estruturas, né? Comprometer o arruamento, né? Comprometer o sistema de abastecimento de água, né? As fossas sépticas. Então isso gera não somente o transtorno no período da inundação, mas como a qualidade, né? As condições das habitações, né? No período de retorno às residências. E outra região que foi bastante afetada é na rua Jockey Club, né? Especialmente na parte próxima do shopping, né? Então, o arruamento nessa região ficou interrompida por mais de 4 semanas, né? E nos picos máximos de inundação você teve um avanço das águas até 3 quadras em direção à cidade, né? Então, o arruamento também ele é de caída em direção a Lagoa dos Patos, né? E uma das áreas que teve um processo de inundação que geralmente ficou em torno de 60 centímetros, mas nos seus picos máximos, nas áreas mais baixas, superou a 1 metro de profundidade. Pessoal, uma das grandes lições que nós tivemos, né, nesse processo de evento extremo, né, que a gente precisa planejar melhor as nossas cidades, precisamos planejar melhor, né, a ocupação, né, a transformação que o homem está fazendo na natureza. A atual forma que a gente está utilizando os espaços geográficos, a gente pode dizer que são insustentáveis ou com risco ambiental, né? A gente pode dar vários adjetivos para a manifestação, né, da transformação do homem na natureza. Então, assim, que a gente possa também aproveitar esses espaços formativos, espaços, né, em sala de aula, nas disciplinas, para a gente repensar e pensar cidades, né, mais seguras, no sentido da segurança, né, na qualidade de vida, né, porque assim, eventos extremos, eles não são tão, eles são frequentes, eventos extremos são frequentes, né. É claro que da magnitude que foi, né, eles têm uma frequência menor, né, mas a gente não pode pensar que nas próximas décadas a gente esteja livre completamente de secas e precipitações acima da média e inundações, né? Espero que não seja tão intensa, mas espero que a gente não viva novamente, né, essa calamidade que a gente viveu, né? Mas repensar as cidades, repensar a forma que a gente está interagindo com o sistema ambiental é fundamental para que a gente possa ter mais sucesso, preservação de vidas, né, preservação dos patrimônios, né? E muito obrigado, fico aí disponível para tirar dúvidas de vocês.